Para tudo há um tempo determinado e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Parte do grande desígnio de Deus para esta terra são as estações. Vivemos estações chuvosas e secas, as 4 estações típicas de inverno, primavera, verão e outono, e há estações de plantio e estações de colheita. Vemos a criação passando pelas estações a cada ano, e nós mesmos também vivemos através das estações. Nessas épocas aprendemos a depender e a esperar coisas. Da mesma forma, descobrimos na Bíblia que nossas vidas passam por estações, temporadas de tristeza, perda, alegria, novidade e crescimento. Todas essas épocas da vida são intencionais, e a influência de Deus nelas deve ser reconhecida e contada. Encontramos este versículo frequentemente citado no livro de Eclesiastes, que se acredita ter sido escrito por Salomão, filho do rei Davi. Quando as Escrituras declaram que para tudo há um momento determinado, isso significa que as diversas circunstâncias pelas quais passamos na vida não são acidentais, mas orquestradas ou permitidas por Deus com grande propósito e intencionalidade. O que a Bíblia significa? Para tudo há um tempo. Eclesiastes 31 afirma 2 lembretes importantes. As coisas pelas quais passamos na vida não são em vão. Nossas situações não durarão para sempre. Se você está em uma determinada época da vida, pode ter certeza de que ela chegará ao fim em algum momento. Este versículo serve como um lembrete de que nossas circunstâncias mudarão, e isso é algo que podemos esperar na vida. Tudo o que Deus nos conduz tem um propósito, talvez para aprofundar a nossa fé ou para nos ajudar a alcançar avanços numa área da vida. Superaremos nossas tristezas, sairemos do vale, passaremos por dificuldades, e qualquer que seja a época da vida em que nos encontremos, ela terá um começo e um fim. Entraremos em novas temporadas também, aqueles que trazem alívio, esperança ou um sentimento mais profundo de fé. É útil ler também outras traduções deste versículo para ter uma ideia melhor do seu significado. Tudo o que acontece neste mundo, acontece na hora que Deus escolhe. Tradução de boas notícias. Tudo tem seu tempo e há um tempo específico para cada atividade debaixo do céu. Palavra de Deus. Há um momento oportuno para fazer as coisas, um momento certo para tudo na terra. A mensagem. Há um tempo para tudo e um tempo para cada atividade debaixo dos céus. Qual é o contexto deste versículo? E para tudo há um tempo. Ao ler Eclesiastes, você pode ter a impressão de que Salomão tinha uma visão um tanto séria da vida. O livro começa com a declaração de Salomão de que tudo não tem sentido, ver versículo 1 e 1. Ele tinha visto os altos e baixos da vida, mas não conseguia entendê-la. Por que houve tanto sofrimento? Onde estava Deus no meio da vida? Qual é o significado dos dias mundanos que vivemos? Neste livro, Salomão refletiu sobre sua compreensão de Deus e como isso se ajusta ao que ele conhecia e à vida que estava vivenciando. Talvez você tenha se perguntado ou refletido como Salomão fez. No 3º capítulo, talvez encontremos alguma clareza em torno dos mistérios da vida. Quando nada parece fazer sentido, se encontrarmos a presença de Deus na vida, é aí que surgirá o verdadeiro significado e satisfação. A vida sem Deus não tem esperança, mas uma vida vivida para Deus e no reconhecimento da sua presença divina é marcada pela fecundidade e pelo significado. Neste capítulo, Salomão afirmou as épocas de alegria e as épocas de dificuldades, as épocas altas e baixas, os vales do desespero e os picos de honra. Este é o fluxo e refluxo da vida que podemos antecipar. E quando mantemos Deus no centro, o propósito surgirá e o refinamento dos nossos corações ocorrerá. Porque existe um momento para coisas ruins. A realidade é que a vida fica difícil. Como sabemos, coisas ruins acontecem até mesmo para aqueles que seguem Jesus como seu Senhor e Salvador. A natureza pecaminosa não deixou nada intocado, e é por isso que aguardamos a segunda vinda de Jesus. Mas até lá, sabemos que passaremos por períodos difíceis tanto quanto por períodos alegres. Até Jesus nos lembrou que sempre teremos problemas, mas ainda podemos ter paz nele. Ver João, capítulo 16, versículo 33. A esperança encontrada nesta passagem eclesiástica é que estes tempos de sofrimento, ódio e morte terminem. Deus nos levará a dias melhores, marcados por conforto, amor e vida nova. Apesar de tudo, podemos descansar na paz que Jesus nos deu. Independentemente do que enfrentamos, Deus permanece no controle e é o autor dos nossos dias. Como Deus torna tudo bonito em seu tempo,
Deus é nosso Redentor. Redimir algo significa compensar seus traços negativos. No sentido bíblico, redenção significa que a obra de Jesus na cruz cobriu os nossos pecados. Seu amor sacrificial nos compensou e nos libertou do pecado, da morte e da culpa. A obra redentora de Deus nos torna belos e torna todas as coisas belas. Este conceito de redenção que encontramos nas Escrituras nos ensina que Deus nos redimirá do desespero e trabalhará todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ver Romanos capítulo 8, versículo 28. Ele fez tudo lindo em seu tempo. Ele também colocou a eternidade no coração humano. Contudo, ninguém pode compreender o que Deus fez do começo ao fim. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Encontramos esta promessa escrita de que Deus tornará tudo lindo no seu devido tempo. Deus julgará o certo do errado e fará justiça. Ver Eclesiastes capítulo 3, versículos 16 e 17. Deus consertará as coisas. Talvez nem sempre saibamos como Ele tornará as coisas bonitas, ou quando o fará, mas podemos contar com isso, orar para que isso aconteça e colocar nossa confiança total em Deus para redimir até mesmo as piores circunstâncias. O que aprendemos em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 sobre mudança e tempo? Salomão, o autor de Eclesiastes, não mede esforços para pregar que devemos confiar na soberania de Deus, o que significa que Ele está no controle de todas as coisas. Deus está conosco nas batalhas mais difíceis. Ele guia nossos passos de uma temporada para outra. Ele vê o que está por vir para nós e fornecerá o que precisamos para superar. Não importa quais estações estejam atrás de nós ou à nossa frente. Deus está sempre presente e sempre nos guiando em cada uma delas, com o propósito de sua glória. A maior esperança que temos em épocas de dificuldade ou mudança é que Deus nunca nos deixará nem nos abandonará. Ver Hebreus capítulo 13, versículo 5. Podemos experimentar o tempo de Deus como difícil, ou tardio, ou difícil de entender, ou diferente do que esperávamos ou esperamos. Mas, na verdade, o tempo de Deus é perfeito e sempre acontece de uma forma que nos trará bondade, em vez de desesperança. Como podemos aplicar? Para tudo há uma estação na vida cotidiana. Quando acordamos, podemos confiar que qualquer que seja a época em que nos encontramos, não é por acidente. Nem Deus permitirá que isso aconteça sem trazer à tona um propósito maior e nos aproximar dele. Cada estação tem o propósito de nos levar a um relacionamento mais profundo com Deus e criar uma fé inabalável. Podemos esperar que o Senhor nos dê momentos de alegria e saber que Ele deseja que aproveitemos a vida. Ver Eclesiastes, capítulo 3, versículos 12 e 13. Devemos saborear a bondade da vida e as maneiras pelas quais Deus nos presenteou com seu favor. Aplique este versículo à sua vida, confiando que Deus conhece as estações da sua vida nas quais você irá saborear e suportar, e Ele estará com você em cada passo do caminho. Portanto, devemos confiar em Deus independentemente da situação, porque Ele nos ama e caminhará conosco a cada momento, a cada dia e a cada estação. Tal como Salomão, podemos fazer uma pausa para refletir sobre as nossas vidas e como vemos a presença e a direção de Deus. Deus é o autor do nosso tempo e das estações pelas quais passamos. Embora a vida nem sempre faça sentido, ou às vezes pareça insignificante, em vez de nos perdermos no desespero, podemos encontrar conforto e esperança em Deus. Deus nos leva a novas estações, muda nossas circunstâncias e acrescenta plenitude à nossa existência. Somente Deus tornará as coisas belas no devido tempo e fará com que nossas vidas sejam abundantes em significado. Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe e se inscreva ativando o sino de notificação. Valeu! Estamos juntos e até o próximo encontro.